Começa mais um BacCast aqui, né? E você sabe que o BacCast simplesmente, né? Vou dar de metido agora, viu? Vou dar de metido, tá? Nós estamos criando, gente. Aliás, nós não estamos criando, não. Nós já criamos o mais importante e o melhor podcast de saúde do Brasil, né? E a intenção nossa, que do Brasil nós já somos, a intenção nossa é do mundo, tá? Mas... E o único que tem o Dr. Bactéria. O único que tem Dr. Bactéria e o único que tem Andréia aqui. Ai, tá? Que chique. Tá? E para fazer isso daqui tem uma razão lógica. Nós estamos com os melhores patrocinadores, os melhores parceiros e os melhores convidados. Isso que faz a gente ser o melhor podcast, né? E olha, gente, isso é certeza, hein? Certeza que... Se você acha que nós não somos, dá uma olhadinha, vê se você encontra alguma. Você não vai encontrar ninguém melhor que a gente, não, tá? E se você quiser ser patrocinador, ser parceiro nosso, eu vou ter um prazer, vou ter uma honra de ver o carinho da sua empresa aqui atrás. Que ok? Chique. Procure a gente, entra onde, Andréia? No Instagram, @Bacpapo, tem todas as nossas redes, telefone, inclusive matérias, dicas de especialistas, tá? Muito bom, muito bom. E seguindo a nossa linha aqui para ser o melhor, né? Primeiro eu quero que você fale quem são os parceiros nossos. Então eu vou fazer as honras agora, as honras, né? Dos parceiros. A gente tem essa canequinha aqui que tá virando que assim, nossos convidados sabe? Eles sempre recebem do Maércio, da... Brindes do Reino. Olha lá, obrigada. Nossa, obrigada. Quase engoliu a caneca agora. Eu casei assim, mas é verdade, está concorrida, hein? Tá concorrida, tá muito lindo, obrigada, Márcia. Olha, parabéns. E para brilhantar as nossas gravações, a gente tem a Bela Paulista, que eu particularmente Bomba de chocolate, esfirras, que delícia. bolos. Obrigada. É uma das melhores padarias de São Paulo, né? A melhor. E tá aqui, a melhor. E tá aqui, né? Melhor. E o nosso estúdio, o Vitor, o Bruno, a gente tem uma equipe muito legal que realiza o nosso sonho. A gente tem que fazer isso porque, é difícil ter patrocinador, é difícil ter apoiador, a gente sabe disso, mesmo estando do lado do Dr. Bactéria. Tem 8 milhões de vídeos, de visualizações, 8 milhões de curtidas, muitas milhões no TikTok. Então, gente, nesse canal do YouTube, inclusive, eu quero fazer um convite. Assina aqui, ó. Toca aqui o sininho, se inscreve para ter convidados como hoje, que é um tema super importante. Gente, isso é uma consulta. Toda semana vocês têm 2 consultas grátis. Pra mim é grátis, uma que o pessoal consulta. vem aqui, nós somos profissionais altamente concorridos, que às vezes você demora meses para marcar uma consulta com ela e nós trazemos aqui. Prestação de serviço. E hoje eu tenho a honra. Quem que está aqui? Nossa, quem foi convidado? Apresenta aqui a gente aqui. Apresenta a gente Eu tô aqui. tão feliz de juntar essas duas mega especialistas, que olha, a doutora Fernanda Criscolo, que é uma nutróloga, anestesista, especialista em fertilidade, ao lado da doutora Carla Iaconelli, reprodução humana. Quando se fala de reprodução humana, é a doutora Carla Iaconelli. São médicas? Médicas, pensei que fosse modelos. Falei, será que vai fazer coisa de moda aqui? Será, doutor? Olha! Vamos fazer coisa top de moda. Model, top model. Então o papo vai ser bom. Sabe o que a gente vai falar? Sim. Sobre um assunto bem sério, inclusive, chama endometriose, o março amarelo. São doenças que afetam a fertilidade, dificuldade, alimentação. A gente está com as melhores do Brasil. Vamos lá? Vamos? Então, se vocês puderem apresentar vocês pra gente aqui, tá? Como é que vocês gostariam? Tá? Quando tem o currículo, a gente pode ler o currículo, mas geralmente quem faz o currículo da gente é a mãe da gente. Então ela escreve 3 páginas de coisa assim. Né? Se vocês puderem apresentar o que vocês gostariam, quem vocês são? Vamos começar com você, Carla. Quem é você, Carla? Oi, tudo bem? Eu sou a Carla. Carla? Sou médica. Sim. E me especializei em reprodução humana, porque eu amo essa área e eu quero que as famílias sejam completas, do jeito que o casal sonha em ter filhos. Olha que coisa linda que você falou. Ajudar bonito. nesse momento. Sim. E é isso que eu faço. Fazedora de bebê. Eu gosto muito também de atuar com a saúde da mulher, porque muitas doenças femininas podem atrapalhar na hora de engravidar, né? Então a gente tem uma responsabilidade aí com a saúde feminina. Olha que bárbaro. E para isso eu conto com a minha colega, que agora ela vai se apresentar, super competente, a Fernanda. Maravilhosa também. Olha, competente, doutora Carla. Eu sou Fernanda Criscolo, sou médica, a minha primeira especialidade é anestesia, trabalhei com anestesia por 12 anos. Mas, mesmo fazendo anestesia, né, eu fiz a minha segunda especialização, que é a nutrologia,
E depois de um tempo, eu resolvi me dedicar exclusivamente à nutrologia. Então, hoje, a minha área de atuação é a nutrologia, especificamente as mulheres que são mulheres que estão tentando engravidar. E além dessa parte, né, dessa fase que a mulher passa, nós também temos uma atenção, né, às mulheres nesse período de menopausa. Também faço a parte de reposição hormonal. Mas a clínica, né, onde a gente trabalha, a Elo, ela tem um cuidado muito, né, uma atenção muito grande nessa parte de reprodução humana. E a minha atuação na clínica é preparar as pacientes, né, essa parte metabólica, energética e hormonal, para que doutora Carla e doutora Rosane Rodrigues brilhem, né, fazendo Quer dizer, você mudou, né? Antigamente você fazia o pessoal dormir, agora o pessoal tem filho e não vai dormir nunca mais. Não vai dormir nunca mais. Isso mudou esse negócio. Muito bom, doutora. Mudou totalmente, né? Coisa que... O senhor viu, né? Mudou de 360 graus. 360 graus. Que tem filho. Todo mundo acordado. Todo mundo acordado. Ter filho nunca mais você dorme. Não, todo mundo acordado e antes disso, todo mundo fazendo atividade física para engravidar e para continuar acordado cada vez mais, né? Não, que tem filho, o pessoal fala assim, não, quando crescesse, pai, para a preocupação. Meu filho tem 24 anos, ele foi para a praia. Eu falei, quando chegar na praia, você me manda um recado, você chegou direitinho. Ele foi ontem. Você recebeu o recado dele? Você recebeu? Eu não. Eu não. Então você não dorme nunca mais, né? Isso, né? E aí, vamos falar sobre endometriose? Gente, eu tenho essa dúvida. Eu duvidei essa dúvida. Muita gente perguntou, que eu falei que ia falar com endometriose. Um monte de gente aqui, um monte de amigos meus lá onde eu moro. E o pessoal falou, endometriose, nossa, acho que eu tenho. Eu falei, o que você tem? Não, porque eu estava com uma dor na perna. Quer dizer, tudo virou endometriose. Tudo virou endometriose. Parece que é a doença da moda esse negócio. O que é endometriose, doutora Carla? Endometriose é uma doença, ela é real, existe, e 10 a 15% das mulheres 10 a 15%? Meu Deus do céu. Engravidar vão apresentar essa doença. Partindo do princípio que nós temos no Brasil 100 milhões de mulheres, 110 milhões de mulheres. Então, quanto você falou? Isso é muito grande. Muitas mulheres. Muita gente, olha que incrível. Gente. São milhões. E é uma doença que ela é muito individual. Em cada mulher, ela vai se apresentar de uma maneira diferente. Porque imagina que endometriose é quando acontece o implante de endométrio, e o endométrio, ele mora dentro do útero, é o lugar dele. Ainda bem que a pessoa tem menstruação, né, todo mês. O endométrio é aquilo que sai na menstruação. O sangue da menstruação é o endométrio. Sim, é expulso, que é expulso pelo colo do útero. Só que a gente não pode esquecer que o útero, ele tem 3 buraquinhos. Tem o do colo e tem 2, um de cada lado em cima, que são as entradas para as trompas. O encanamento lá é complicado, né? Só que pode acontecer do endométrio refluir e você ter uma menstruação retrógrada. É assim que... tipo um aspirador. Não um aspirador. Sim. Pode ser que, às vezes, o sangramento escoe pelas trompas e cai ali na pelve. Sim. Isso é uma das teorias. Existem levando células endométrio. Isso, existem algumas teorias para explicar o desenvolvimento. Nossa. E por que algumas mulheres têm endometriose. Coisa lógica, né? Essa é uma delas. É uma explicação que faz muito sentido. Lógica, né? Porque, assim, a localização da endometriose, na maioria das vezes, é bem no lugar onde poderia cair, né? Que essas células estão vivas, né? Isso, onde e aí elas pararem, caem, implantam sim, no peritônio. E aí, como essas células, elas respondem aos hormônios, então ela responde ao estrogênio. E todo mês a mulher tem um aumento do estrogênio na primeira fase do ciclo, essas células proliferam. E aí depois, na menstruação, elas sangram, né? Elas inflamam todo o tecido ao redor. E aí, a cada menstruação, ela vai se infiltrando cada vez mais. Por isso que se fala endometriose profunda. Porque dependendo também da imunidade de cada mulher, depende do grau de inflamação, depende do tecido, depende de uma série de coisas. Essa paciente, ela pode ter mais ou menos sintomas. Às vezes tem pacientes com lesões grandes. Ele vai continuar reproduzindo. Células naquele lugar errado, continua reproduzindo, forma um tecido. Elas ficam como implantes, né? Lesões, nódulos. Isso é dolorido até, né? Dói. E dói muito. E assim, como é uma doença tão diferente para cada mulher,
Tem mulheres que têm grandes lesões e pouco sintoma. E tem mulheres que têm pequenas lesões e grandes sintomas. E assim, e dói. Então, o que a gente tem que levar em consideração como médico? O sintoma. Sim. O sintoma da paciente. Então, se ela diz, eu tenho muita dor, mesmo que a lesão seja pequena, muitas vezes ela precisa ser operada. E a dor é mensal ou é constante? A dor piora no momento do ciclo menstrual da menstruação. Antes, durante, depois. Mas com o avançar, com o desenvolvimento, ela pode levar a dor crônica. Dor pélvica crônica. Uma dor crônica que não passa. Tem cura? A endometriose, ela é o seguinte. Para a gente dizer que a paciente está livre da doença, a gente precisa operar. E tirar todas as lesões. Dá para tirar todas elas? Dá, tem que fazer uma cirurgia. Dependendo da localização, da profundidade, a gente faz uma cirurgia grande. Então, tem paciente que tem lesão no intestino, na bexiga, em lugares sensíveis e que a gente precisa de uma equipe, né, para fazer essa cirurgia. Então, é uma Vocês estão mexendo em locais altamente contaminados, pode gerar... É uma cirurgia que não é fácil. E risco, né? Mas... A única maneira de falar assim, você está livre da endometriose é retirando todas as lesões, fazendo uma cirurgia. Acontece que a gente, tratando de mulher, a gente precisa saber em que fase da vida que ela está. Será que ela quer engravidar? Será que essa cirurgia vai prejudicar o futuro? Então, a cirurgia causa infertilidade? Pode causar. Pode causar diminuição da reserva ovariana. Se o implante está no ovário, a gente vai precisar tirar um pouco de ovário, vai sair e vai reduzir a reserva ovariana. Então... Nossa, eu não sabia. Eu achava que a própria endometriose já causava infertilidade, não a cirurgia, o tratamento... Não, mas ela causa. Ela causa e se fizer... As duas coisas. Endometriose é uma doença desgraçada. Isso, gente, uma definição de endometriose, uma doença desgraçada. A gente está rindo, mas é que muita gente sofre. Mas é mesmo. E causa, assim, o momento que a gente decide tratar, não é simplesmente, toma esse remédio e vai tratar. Toma faz essa cirurgia. Não, ela pode voltar depois da cirurgia. Nossa. Então, a gente precisa entender, como médicos e como seres humanos, em que fase da vida ela está. Porque, por um lado, você quer tratar um sintoma de uma doença, mas, pelo outro, você tem que pensar na preservação da fertilidade. Eu tenho que destruir essas células. Tem que retirar, como se fosse um tumor. E radiação destruiria? Eu posso até estar falando uma coisa totalmente leiga, sem negócio. Olha, eu acho de tratamento de câncer, por exemplo, faz com radiação, faz com terapia, esse negócio. Poderia fazer alguma coisa parecida? Mas eu acho que, assim, existem estudos com laser e tecnologias assim. Mas, atualmente, a melhor técnica é a retirada da lesão. É retirar a lesão. Sim. Então, cada mulher e cada caso é um caso. Mas eu vi muito, escutei muito, e a gente vai voltar aí do tratamento, que uma das coisas para amenizar os sintomas é a alimentação. Sim, de fato. A alimentação influi? A alimentação está totalmente ligada. A gente sabe, né, que assim, essa doença, a endometriose, é uma doença inflamatória. Então, a base dessa doença, ela vai gerar a inflamação. E não só, assim, de fato, o tratamento, o que vai resolver é a cirurgia, mas é super importante que essa mulher tenha acompanhamento então, alimentar, e aí a gente pensa muito assim em melhorar esse padrão metabólico, esse padrão hormonal, esse padrão energético, e assim, e de que forma, né? Inicialmente com uma dieta anti-inflamatória. E o que a gente fala muito, que a gente escuta muito, primeira coisa, assim, dieta inflamatória, então retira o glúten, né? Isso faz sentido? Né? Sim. Mesmo que a paciente não tenha intolerância ao glúten, mesmo que ela não seja que ela não seja celíaca, a gente sabe que o glúten por si só ele gera um grau inflamatório. Por quê? Porque ele vai fazer com que o intestino perca a permeabilidade, o que a gente chama de leaky gut, né? E uma outra coisa que o glúten gera também é uma alteração imunológica, né? Então, por exemplo, primeira coisa que a gente cuida muito nessas pacientes, então assim, a retirada do glúten é super importante. A gente sempre investiga se a paciente tem alguma intolerância alimentar, por exemplo, intolerância à lactose, por exemplo,
que é uma coisa que todo mundo fala, né, que a gente pesquisa, mas uma coisa anterior a isso é pensar assim na proteína do leite, né, que chama caseína, que é uma proteína bastante inflamatória e que a gente acaba que às vezes a gente não dá, né, tanta atenção. Outra coisa super importante, assim, são esses alimentos industrializados, né, isso é super importante a gente pensar que a gente tem que... Que é uma bombinha, né, alguns deles, né? É uma bombona, né? Sim. É uma coisa... E que assim, às vezes a correria da vida a gente acaba que tá correndo, você não conseguiu almoçar, pega a primeira coisa que você viu, só que tem gente que faz isso todos os dias, né? Isso é um grande problema, né? Já anda no carro com barrinha, com um monte de coisa. Eu sou eu não consigo me alimentar. Eu tô num lugar, eu como no carro, eu como errado. Mas é o que eu falo. Preciso. Mas é o que eu falo. Assim, todos nós precisamos ter uma organização alimentar. Né? Porque não dá pra você sair de casa e falar, meu Deus, o que eu vou comer hoje? Não. Então, assim, eu sempre falo, então, sei lá, vai, sábado e domingo, vamos fazer compra, vamos deixar tudo, né, mais ou menos pronto pra semana, né? Mas voltando a essa questão, então, assim, super importante pensar nesses ultraprocessados, né? A gente pensa, então, assim, em retirar tudo que seja farinha, né? Farinha de trigo, principalmente, né? O açúcar. Disse que a farinha de trigo é uma bomba também, né? É o glúten, né? Glúten. Então, assim, a gente tenta fugir muito disso. Ela come farinha com suco de caixinha. Com suco de caixinha, pronto. Tá ótimo, tá? É uma bomba. Maravilhoso. Uma bomba. Pois é. Mas isso, a gente tem muito cuidado hoje. E uma outra coisa que a gente pode associar a tudo isso, além da gente cuidar dessa parte que é a dieta, né? É assim, a gente tem muitos suplementos hoje que a gente pode usar nesse sentido. E assim, e muita coisa que a gente usa no sentido de ser anti-inflamatório, né? Então, assim, para essas mulheres especificamente, a gente usa muitos suplementos, né, anti-inflamatórios. E uma coisa super importante, né, também pensando, né, é que em muitos casos a gente precisa pensar nessa atenção de forma geral. Então, assim, o paciente às vezes tem uma vida que é super, super estressada, então, assim, come errado, dorme pouco, né? Então, assim, a paciente já tem um quadro de endometriose, então, assim, ela já tem, somado a isso, uma infertilidade. Então, como que a gente vai atuar nisso, né? Então, existem muitas coisas que estão envolvidas, né? E aí eu posso ficar aqui o dia todo falando sobre... Não, a pessoa pode ter endometriose, a mulher pode ter endometriose e não saber que é endometriose? Tem casos de pacientes assintomáticas que têm a doença e não tem sintoma. Eu tenho uma adenominose que Ela eu tem descobri... tudo, reparou? Ela fala assim, eu pintei a parede. Nossa, sabe que minha parede também tá... A Carla me descobriu também, mas eu tenho uma adenominose. Ela é uma faculdade de biologia, não precisa eu realmente tenho muita história para contar, mas é que eu, depois que tive filho, eu descobri uma adenominose, que é uma prima da endometriose. Eu nunca tive sintoma nenhum. Você sabia que tem família? Então, assim, a adenomiose é prima da endometriose. Adenomiose. Adenomiosa, nem sei falar. Ela é prima da endometriose. A adenomiose é assim. É prima boa ou prima ruim? Não, nada da endometriose é boa. Boa, prima ruim. A linhagem não é boa. Mas é o seguinte, gente, assim como a Fernanda falou, a gente trabalha em equipe lá na Elo, né? Lá na nossa clínica. E assim... Chama Elo. Elo. Tem Instagram? Elo Medicina Reprodutiva. Elo Medicina Reprodutiva, tá. Isso. Sigam, a gente pensa assim, que o ser humano, ele é um ser, né, físico, mental e espiritual. Então, como ela estava falando, a paciente é estressada, ela, enfim... É uma paciente que não faz atividade física, que não consegue fazer. Então, a gente se preocupa muito em restabelecer esses pilares da vida da pessoa para que ela restabeleça a saúde dela. Então, a adenomiose, ela é uma prima da endometriose e o tratamento, como a Fernanda falou, é muito semelhante. É o mesmo princípio, melhora da qualidade de vida, melhora da alimentação, tratamento médico, porque só fazer atividade física, tomar os suplementos e fazer a dieta anti-inflamatória ajuda? Ajuda. Sim. Mas a lesão tá lá. Sim. A gente não vai conseguir tratar. Então, para cada paciente tem que ter uma estratégia. Então, vamos operar. Quando a gente opera? Quando a dor
incomoda muito. Não tem outro jeito da dor melhorar. Está limitando a pessoa, de coisa que ela queria fazer. Tem limitação, e aí, enfim, a gente tem tratamentos clínicos que a gente pode tentar antes, mas e se esse tratamento não funcionar e a paciente pensa em engravidar? Última coisa, operação? Depende. Às vezes, se tem uma oclusão no intestino, tem que ser a primeira. Tem que operar, né? Então, a gente faz muito atendimento individualizado. Cada paciente vai ter. Imagina uma pessoa que tem artrose. Você vai falar para ela assim, tem que fazer exercício físico. Ela não pode fazer exercício físico, porque tem uma artrose que arrebenta ela inteira. Então, o que vai fazer? Mas individualizado. Exatamente. E uma outra coisa super importante que a gente faz muito, né, lá na clínica, é assim, a gente entende essa mulher, essa paciente, de uma forma integral, né? Ela, assim, como a Carla falou, ela é um ser humano, né? Ela tem uma vida, ela tem a família, ela tem o trabalho. Então, assim, a gente tem que entender aquela pessoa. Quer dizer, não é receita de bolo, dela, né? Não é receita de bolo. Você não está na internet, olha, lê o número, capítulo tal. Pronto, não precisa exatamente, entender. Porque, assim, nós podemos ter uma paciente que não trabalha ou trabalhe pouco, tenha mais tempo para ela preparar a comida dela, ou ela tem quem faça isso por ela. E, assim, em contrapartida, a gente tem outras pacientes que trabalham muitas horas por dia, que não tem quem prepare a comida, que não consegue fazer uma atividade física. Então, assim, a atenção para cada uma é muito diferente, né? Diferente. Individual, assim, né? Super individual. É individual. E, assim, essa atenção, ela é muito complexa. Porque, assim, ela envolve a cirurgia, né? Quando tem indicação. Ela envolve essa questão da gente melhorar o padrão, né? De qualidade de vida. Então, assim, pensar que ela precisa dormir melhor, que ela precisa ter horário para ela fazer exercício, que ela precisa escolher melhor, ela precisa ter ela vai ter que modificar o modus operandi da vida dela, né? Que a pessoa às vezes vai seguindo. E ela... tem o equilíbrio de tudo, né? Eu acho que tem muita coisa para falar, assim, mas é que eu fiquei nessa coisa do mês da mulher, do mês de março, que envolve toda a saúde feminina. E elas trabalham também com a saúde feminina, né? Desde que você não sabe nem que é uma infertilidade, né? Muitas mulheres que estão tentando engravidar não sabem que são inférteis. Eu acho que a gente podia falar até um pouquinho de infertilidade. Eu gostaria de ouvir aquela que ela estava falando lá. Uma pessoa que você falou que ela nem sabe que tem endometriose, que pode saber. Como é que descobre? Olha só, que eu fiquei curioso disso. A infertilidade muitas vezes é o sintoma. Então, é um sintoma, não consegue ficar grávida, e não sabe que está grávida. E descobre que tem endometriose. Olha, então, o sintoma é a infertilidade. Claro que nem todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar. Nem todo mundo. Mas a endometriose pode causar dificuldade para engravidar. E como é que você descobre que a pessoa tem? Fazendo avaliação, exame físico, né? O exame físico dá para saber que ela tem? São vários exames, assim, não dá só pelo exame físico, porque a gente tem uma limitação, né? No exame ginecológico, a gente consegue fazer o toque vaginal, mas a gente não tem um alcance tão profundo para chegar em lesões que estão mais altas na pele. Ressonância, então, coisas. Aí quando a gente suspeita que pode estar acontecendo uma endometriose, a gente tem 2 exames principais. E tem um exame de sangue também. Então, a gente tem a ressonância de pelve com contraste. E aí, a paciente, para fazer essa ressonância, ela precisa fazer um preparo intestinal, ela vai ser orientada pelo laboratório. E tem o ultrassom transvaginal com preparo endometrial também. Tem esses 2 exames. Não é necessário fazer os 2, né? A gente pode fazer ou um ou outro, dependendo da possibilidade de cada paciente. E também alguns exames de sangue. Tem um exame que a gente usa para acompanhar a doença, que é o CA125. Né? É um marcador é um marcador tumoral, né? Mas ele também está aumentado na endometriose. É tipo PSA para câncer de próstata? É como se fosse. É como se fosse. E também a gente precisa ver a paciente como um todo, né? Que nem a Fernanda falou, se ela tiver com uma inflamação crônica, se ela está com uma deficiência, justamente por causa da inflamação, o intestino dela, ele fica
impossibilitado de absorver muitas vitaminas, aí ela vai explicar melhor. E aí ela precisa de um tratamento completo, porque de repente essa paciente está Mas não é uma coisa só, né? É cansada, com dor, frustrada porque está tentando engravidar e não consegue, ou seja... O libido diminui também? A libido diminui dor na relação. Dor na relação. Muita dor. É que, com certeza, mesmo que tem libido, dói a relação, já estragou. Vida, fica estragou. aquela memória Hemorragia, dolorosa, né? Às vezes hemorragia. de que ter relação dói. Isso é uma memória que fica no nosso corpo. Isso pode até socialmente, né, com o marido, uma relação com o marido, né, que ela dói, então ela não quer, o marido não aceita, Exatamente, discute, e aí volta a ter um ciclo vicioso. Exatamente. E o emocional, Fê, que tá abalado porque quer engravidar, né? Que eu acho que eu acho que esse é um ponto super importante. Sim. Às vezes, assim, a gente cuida de tudo isso, mas, assim, esse manejo do estresse também é um ponto super importante. Porque, assim, a gente sabe que o estresse, né, nesse momento que você está estressada, existe uma glândula, né, a suprarrenal, que produz diversos hormônios, cortisol, adrenalina, enfim. E isso vai fazer com que também gere, assim, todo esse prejuízo, né, de produção hormonal dessa cadeia de hormônios sexuais. Então, assim, é muito complexo, né? Uma outra coisa super importante que a Carla falou e que é muito legal a gente pensar. Então, assim, então, por onde que eu começo, né? Então, acho que, assim, a coisa mais importante é quebrar o sedentarismo, né? Então, assim, mas por que disso? Aonde? Então, assim, às vezes você fala, poxa, mas eu não preciso perder peso, eu não tô obesa, mas não é por isso. É uma melhora de padrão metabólico, melhora de padrão hormonal, energético, né? Da onde vem a energia do nosso corpo? Aonde que é produzida? Numa organela que chama mitocôndria. Se ela não estiver saudável, não vai ter produção de hormônio, né? Então, assim, e não dá para injetar mitocôndria, né? Não tem como. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar das que a gente tem, né? Então, assim, realmente, assim, é bastante complexo. Na clínica a gente consegue olhar para tudo isso. Quer dizer, por isso que é multiprofissional, né? É multiprofissional. Coisa, cada um com a sua especialidade. Exatamente. E assim, na clínica, né, além de termos nós, que somos médicas, tem a Nutri, né, ajuda bastante. Tem um outro médico que ele faz acupuntura também. Acupuntura é maravilhoso para dor. A acupuntura para dor é fantástico, né? É muito bom. Inclusive, a gente vai entrevistar o Dr. Roger, acupunturista. A acupuntura é barato. Você está com uma dor na orelha, ele põe uma agulha no pé, isso passa a dor na orelha. A medicina tradicional chinesa, milenar, assim, e é muito, muito bom. Então, para endometriose, a gente tem né? psicóloga também. Pois é. Que legal. Então, assim, exatamente. Então, assim, nós temos a enfermagem também, né? Que a gente faz essa parte injetável. Às vezes, assim, o paciente tá com um grau inflamatório tão alto, né? Tão importante que, às vezes, assim, essa suplementação via oral, a longo prazo, né? Ficaria um pouquinho difícil para a gente conseguir melhorar. Então, a gente consegue fazer essa suplementação por via endovenosa. E a gente tem respostas agudas, né? Com um tempo muito curto. Né? Então, é legal isso, né? Nossa. Esse tema soroterapia, isso? E aí também junto com o tratamento da endometriose, que é um trabalho que acho que faz tudo parte junto, né? Porque tudo parte junto. Se você já tem 40 e poucos anos e quer engravidar, você não tem 3 anos, 2 anos para eu vou pôr a minha vida em ordem, aí eu vou durante 6 meses perder peso. Não tem todo esse tempo. A gente precisa agir assertivamente. Então, a gente precisa resolver naquele momento. Por isso, a gente lança a mão dessas terapias que trazem uma resposta aguda, rápida, que é o que a paciente precisa. Ela não tem tempo. A pessoa está agoniada, né? Que coisa rápida, né? Ela não tem tempo. E quer engravidar, né? E quer engravidar também, a gente né? brinca que tempo é óvulo, né? Então, a gente precisa... Tempo é óvulo. Tempo é óvulo. Então, a gente precisa estar com tudo, né, bonitinho, para que a gente tenha... E tudo isso que a gente faz é para que a paciente chegue a ter maiores chances de sucesso quando a
a Carla, né, e a Rosane fazem a transferência, por exemplo, né? E então assim, a gente precisa tentar ao máximo de forma mais assertiva e com bastante brevidade, né? Como é que é a pessoa que chega na clínica de vocês? Elas devem chegar meio para baixo, né? Olha, quem chega numa clínica de reprodução humana, num médico, né, que fala assim, estou aqui porque eu não consigo engravidar, é muito difícil. Então, já chega... A gente não é o médico que a pessoa Sim. quer ir, né? A gente já é um médico que a pessoa vai porque precisa. E eu gostei dessa aqui, não é o que ela quer, é o que ela precisa. Porque assim, às vezes você procura um nutrólogo porque você quer melhorar a sua performance, né? Quer ganhar massa magra. Quer emagrecer, quer ficar bombadão. Você vai no sentir dermatologista, você vai, nossa, mais vou sair bonita. daqui bonita, linda. E a gente é uma especialidade super completa, assim, para chegar assim a ser especialista em reprodução, pelo menos assim, a nossa trajetória é longa. Então, eu fiz clínica médica, depois eu fiz ginecologia obstetrícia, depois eu fiz reprodução, fui para fora, voltei, fiz ultrassom, fiz cirurgia. E ainda dá aula. Em universidade, não. Em pós-graduação em reprodução humana. Olha, você faz às então, 3 da manhã, o que você faz? Eu E tem dois filhos. Como assim? Dois filhos. Bem lembrado. Então a gente tá lá pronta para receber e esse casal ele chega, ou essa mulher, a gente atende também mulheres. Você tem uma outra visão, né? Você olha a querem ser mãe pessoa, solo, você já... Tem casal de mulheres, de homens. Então, assim, mulheres que querem congelar óvulo para preservar a fertilidade. Tratamento de câncer, né? A pessoa vai fazer um tratamento de câncer de... Uma que é um congelamento de óvulos de urgência. Então, se a paciente me liga e fala, doutora, acabei de diagnosticar, vou ter que fazer químio, rádio, eu vou falar para ela, eu tenho um horário para você hoje, eu arrumo um horário, eu resolvo porque tem que congelar. Não pode esperar. Né? Daqui a 6 meses tem uma vaga para você, depende, nem tá mais aqui. Então, a gente entende muito que esse pessoal que chega para procurar a gente, eles chegam já por no baixo, estado, né? Por baixo. Muitas vezes desgastados já pela situação, pela angústia, pelo né? luto, porque é um processo, a gente tem a psicóloga, né, a gente fala muito isso com ela, que é um processo de luto. Porque você acha a vida inteira que você vai engravidar na hora que você quiser, que pode acontecer. Você tem medo de engravidar na hora errada. Nossa, eu posso engravidar. E de repente, na hora que você quer... off, né? Engravidar. Não vê. E de repente é descobre uma difícil. menopausa precoce. Sim. Então veja só baixa que é um reserva processo de diagnóstico difícil, de luto, e assim, o médico ele tem que ser muito sensível e humano para atender esses pacientes, né? Porque o background é assim, a gente precisa saber lidar com questões diversas, dos aspectos da vida humana, e assim, fascinante, porque... Que legal falar isso, né, gente? E hoje a gente falou sobre etarismo. Porque, na verdade, até a gravidez, a mulher está velha para engravidar. Isso é muito difícil, isso pega muito forte. A gente vê isso todo dia, né, Fê? Todo dia. É difícil mesmo. E às vezes a gente recebe, né, muitas pacientes, até médicas, né, que não é que não quiseram engravidar, talvez, mas que estavam, né, a gente tem uma formação muito longa e que em determinado momento sentiu essa necessidade de ser mãe, quer ser mãe, mas assim, a reserva ovariana é super baixa, às vezes já tem alguma doença, uma síndrome de ovário policístico, uma endometriose. Que até meio normal ter tudo isso, né? Sim, pela idade, né? Com certeza. E a pessoa parece que você acha que é meio super-homem, né? Nunca vai acontecer comigo. Mulher sofre demais, doutor. O senhor tá no lucro. O senhor tá no lucro. Você acha que eu vou discutir com 3 mulheres junto aqui? Não, né? Eu concordo. Eu concordo que a gente quer sobreviver. Eu não vou nem... Não é? Não, e o mais difícil é você chegar para esse casal e dizer, olha, sabe aquele vinho que vocês tomam, assim, um dia assim... também. Um dia e outro também? Acabou, tá? Sabe aquele café que você toma... Mas acabou que a pessoa toma, acabou aquela garrafa, vai abrir outra, acabou. Acabou. E assim, é muito difícil você expor, assim, todas essas mudanças. E uma coisa que é super importante hoje... Eles entendem?
Oi? E pessoas, geralmente entendem? Olha, a mulher de pronto. Sim. A mulher de pronto. Alguns maridos também, mas não são todos. Eu acho que, assim, essa coisa, né, tem muitos maridos que desejam ser pais, enfim, mas a mulher, pela nossa experiência, a mulher aceita isso com muito mais facilidade. É porque a gravidez acontece no nosso corpo, né? Sim. Então é como se a gente estivesse cuidando daquele lugar, daquele forninho, daquele né? forninho, é. Então Que a gente se prepara, né? E assim, a gente tem que pensar que o bebê, o embrião, o que a gente precisa para uma gravidez? De um embrião saudável. E esse embrião saudável, para ele ser um bom embrião, ele precisa vir de um óvulo e de um espermatozoide. E quem fabrica, né, esse espermatozoide e esse óvulo? São as pessoas. E como é que está o corpo dessas pessoas? O que eles estão comendo? Como é que está a vida deles? Então, vocês vejam que, assim, é importante, é uma responsabilidade, né, assim, com o nosso corpo. Porque aquela célula, ela vai gerar o seu filho. E aquela mulher que está grávida, lá dentro do útero dela, ela vai estar gerando não só uma filha mulher. E essa filha mulher já vai produzir os óvulos da neta dela. Do neto, que vai estar nesse... É verdade, eu nunca pensei por esse lado aqui. Muita responsabilidade. Então, assim, olha a janela Nossa, de minha neta de um ano que a já gente está tem. com os óvulos da minha bisneta. Exatamente. Que linda. Exatamente. Que bonito Só que isso, olha, né? É Lindo. muito bonito. E o olho brilha, né? Os dois ali. E o meu brilhou também, que eu vi minha É netinha. lindo isso, É lindo. gente. E aí, olha só a janela de oportunidade que a gente tem. Sim. Você sendo orientado, como você vai ter um folículo que vai ter uma produção melhor, né? Perpetuar a espécie. de hormônios para que gere um embrião melhor, para que, enfim... É que é diferente a visão do homem, é que o espermatozoide é sempre feito direto, né? Sim, mas a metade do embrião é o espermatozoide, do material não, genético, mas ele vai produzindo né? sempre, né? A mulher não nasce com aquilo, né? Mas olha só, o sim. homem está produzindo sempre. Então, vocês sempre, no momento em que decide, vou ter filho, tem que cuidar da saúde para Exato. que essa produção seja a melhor possível. Pensando nas próximas Tem que gerações. ser um atual espermatozoide, não um ex-espermatozoide. Exatamente, Um adorei. atual espermatozoide, assim, né? Um ex-espermatozoide. Não, Pode ex-espermatozoide. separar Não, qualquer ninguém horário. merece o ex, né? Não, sem Ninguém esse. merece. Sem esse. Sim, isso tem que ser Mas, atual. Isso. Isso é super importante. Então, assim, o casal é importantíssimo, né, que esteja junto. E existe toda, então, essa atenção, né, a alimentação, a rotina de exercícios, o sono, que é uma outra coisa que a gente estuda muito hoje, né, que a gente sabe que a gente precisa ter a produção adequada do Aliás, hormônio todos os especialistas que nós melatonina. trazemos aqui, o pessoal fala de sono. Todos especialistas, tá qualquer super- área, tudo, né? Mexe com Porque tudo, o ser né? humano funciona em ciclos, né? Então, é o ciclo dia, noite. A gente precisa disso, desse ritmo para Pois é. funcionar. E a Porque- doutora Fernanda fala muito de metabolismo. Isso que eu acho bacana. Até entender um pouquinho o papel da nutrologia com a nutricionista. Que eu acho que é diferente isso, né? Falou, na clínica tem os dois, né? Tem a médica, a nutróloga e o metabolismo. E o que o isso médico influencia na nutrólogo- endometriose, em todos os... Só pra gente mostrar a diferença entre o médico, o nutrólogo e a nutricionista, assim, eu como médica, né, nutróloga, o que eu faço? Eu estudo o padrão metabólico, né, para que a gente tente trazer ao mais fisiológico. Então, assim, a gente tem que entender aonde estão essas alterações hormonais, né, e metabólicas, para que a gente traga para esse padrão fisiológico, para esse padrão normal, e para que o corpo consiga produzir hormônio tiroidiano, hormônio sexual, enfim, para que a gente tenha uma vida mais saudável. O nutricionista é um profissional que ele consegue adequar a cada organismo, para cada paciente, uma dieta adequada, pensando em quanto de caloria que a Andréa precisa, né? Em quanto de caloria que a Vocês Carla trabalham precisa. juntas, né? Sim, ela faz o plano alimentar, né? Então, assim, quem prescreve, quem dá o remédio, quem avalia esse padrão metabólico é o médico,
né? Por exemplo, eu sou médica nutróloga. E a nutricionista, ela elabora esse plano alimentar. Em cima do que você manda pra ela. Exatamente. Sim. Então, assim, é super importante esse trabalho, né? Então, assim, uma precisa da outra, né? E como nós, né? Assim, nós trabalhamos juntas, eu sou médica nutróloga, trabalho com médicas que são ginecologistas e especialistas em reprodução humana. Então, assim, a gente tem essa questão integrativa, né? Isso é muito forte. E a gente troca informação. Recebi sua paciente, e aí, enfim, eu vi que estava melhor, ou vi que não. Olha, ou então a Carla me liga, a Rosane, olha, Fernanda, eu tô mandando essa paciente para você. O paciente está um pouco obesa, a gente precisa cuidar um pouco disso antes da gente começar esse tratamento, antes da gente fazer esse estímulo, né? Então, assim, o nosso trabalho assim, a gente tem várias pecinhas que a gente vai encaixando. Eu acho que a mulher, quando procura vocês, ela vai seguir o que vocês mandam. Que ela tem um outro interesse, ela tem uma meta. Sonho, né? O sonho é diferente de uma pessoa que vou na academia, que eu quero ficar mais malhadão, não sei o quê. A primeira torta ela come, esse bolo de chocolate ela come. Agora não, essa pessoa que vai lá, a intenção dela é ter filho, acabar com a endometriose. Então são coisas que estão prejudicando a vida dela. Então ela tem interesse. Acho que ela vai fazer. Acho que é mais fácil, não? Ou eu estou errado? Não, eu acho que isso faz muito sentido. Assim, quando elas chegam pra gente, elas estão dispostas a tudo. O sacrifício para uma meta, né? Meta. Elas, assim, tanto que às vezes, né, eu recebo paciente da Carla, por exemplo, paciente que tá mais, assim, tá um pouco, um pouquinho obesa, e aí eu falo, não vamos usar isso, às vezes a gente usa algum remédio para até ajudar, né, com um certo, a gente tem que retirar com um certo período antes delas voltarem para Carla, por exemplo, para daí voltar para esse processo de reprodução, mas elas seguem bonitinho e assim, é incomum paciente que não tenha perda de peso, né, paciente que não melhore esses marcadores inflamatórios, isso é bastante incomum. O que a gente vê muito é que exatamente isso é o maior sonho da vida delas, né, então assim, é por um objetivo muito nobre. Meta. Exatamente. Mas é legal que isso também tem o contrário, né? Quem não quer ter filho agora. Que eu acho que é uma sociedade que está vindo uma mulher que está trabalhando, uma mulher que... E agora? Eu não sei se eu quero ter filho agora, o que eu faço? Ela te procura? Não quero ter filho, te procura também nesse caso? Muito! É? Assim, e tem aumentado cada vez mais o congelamento de óvulos, né? Porque... não quero ter filho agora, quero congelar. Exato, tem que congelar. E congela o marido também. Tem o congelamento do sêmen, congela o marido também, eles estão tudo congelados, não tem nada. Sêmen, né? Mas assim, o que acontece com a gente, né? Como é que Deus nos fez? Sim. Deus fez assim, olha, mulherada, vocês têm uma capacidade reprodutiva até uma certa idade e depois os seus ovários, assim, vocês vão gastar todos os óvulos e uma hora não vai ter mais. Então, se a gente tem uma certeza nessa vida como mulher, é a menopausa. E a outra é a morte. Mas se a gente tem uma certeza... Tem que ficar alegre. Não fique triste. Se você chegou é que você sobreviveu. Você está viva até agora. Exatamente. E assim, são fases da nossa vida. E assim, é lindo, porque a gente se transforma. A gente não vira de criança, adolescente, mulher, tem a menopausa, a transformação para uma mulher mais madura. E tudo isso faz parte da vida e é natural. E acontece. Acontece que para reproduzir... a gente não tem mais possibilidade depois que os óvulos acabam. A gente tem o corpo, tem o útero, mas não tem o óvulo, né? Então, o que a gente pode fazer? Congelar os óvulos. O processo de congelamento de óvulos... Nasce esquimó, não, né? Não, nasce bebê lindo. E não é na geladeira. Não pode congelar na geladeira. Sim. E aí, e também, assim, tem muitas pacientes que vêm para o processo de congelamento e às vezes tem um ovário policístico que está descontrolado. E aí a Fernanda ajuda a melhorar a resistência à insulina, as coisas. E aí a gente tem um melhor aproveitamento dos óvulos, né? Tem pacientes com endometriose. Paciente com endometriose é uma candidata para congelamento, porque a endometriose, ela se avança ou se a gente submete a uma cirurgia, pode reduzir a reserva ovariana. Então, a avaliação da reserva ovariana e a preservação de fertilidade para as pacientes com endometriose faz parte da orientação. Quanto tempo pode ficar congelado o óvulo? Existe um tempo? Não tem um tempo. Assim, uma vez congelado, a gente congela a menos 196 graus. Nitrogênio? No nitrogênio líquido.
E aí a gente vai repondo o nitrogênio, vai repor e ele fica congelado. Fica vivo, não tem nenhuma alteração. A gente tem embrião que foi transferido, embrião de 30 anos, e que nasceu um bebê lindo, saudável. Aquela mocinha que veio na nau do Pedro Álvares Cabral. Tanto faz se você congela o embrião num dia e usa no outro, ou se você congela o embrião num dia e usa 30 anos depois. Como que é o processo de descongelamento, de curiosidade? Simplesmente você tira o embrião do nitrogênio e deixa. E deixa. Ele é tão pequenininho que ele descongela rapidinho. Olha, já está lá bonitinho. Eu queria te falar que aquele momento que a Carla citou sobre a menopausa e que você demonstrou essa tristeza, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a mulher ela não precisa mais passar por todos esses desconfortos. A gente com a reposição hormonal, que é uma outra, que é um outro episódio, se Deus quiser. Claro. Inclusive está envolvido homens, Está envolvido homens. Gente, eu vou fazer. Como chama? Pele do lobo, né? Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês aqui. Não, é só para te falar que hoje, assim, a gente, além de, graças a Deus, a gente poder congelar óvulo, a mulher, durante a menopausa, ela pode e ela vai ter qualidade de vida, Então, assim, a gente tem muita coisa, a gente faz essa parte de reposição hormonal para que a mulher tenha qualidade de vida, assim, a medicina de bem-estar, Então, assim, a mulher eu falo a mulher porque a gente, a gente sabe que mulher tem muito sintoma, nessa fase. Então, assim, só para você não ficar triste. Obrigada, me confortou. Te confortou. Me então, confortou. é só para você ficar tranquila. Fazer um caminhão-pipa de hormônio e ela vai ficar tranquila. Eu acho que é isso. Que legal. Isso conforta muito, Saber que hoje, na menopausa, a medicina está muito evoluída, para a qualidade de vida. Isso, muito. Olha que legal esse bate-papo, Mas eu fiquei curioso. Quer dizer que a pessoa está aumentando a quantidade de pessoas que não querem ter filho agora e congelam e... Tá, principalmente nos grandes centros urbanos, que nem São Paulo. Eu atendo muita médica, a Fernanda falou, A gente atende muita médica. Muitos colegas. Muitas. Colegas. Que chegam numa idade de 35 anos e assim, pode congelar óvulo enquanto tiver óvulo, tá? Não existe isso, só pode congelar até 35 anos. Mas a gente sabe que até 35 anos o resultado é melhor do aproveitamento, mas enquanto tiver óvulo pode congelar. Então você acha interessante a menina, 19, 20 anos, aí ela congela ovos e depois ela pode parte para a batalha. Não existe uma idade. A partir de 18 anos você pode congelar. Então seria uma prevenção, mulher congela e deixa. E se tiver câncer, até antes, assim, se já... A partir do momento que começa a ovular, já pode congelar. Se uma paciente na puberdade tiver que fazer uma quimioterapia, ela já pode congelar. Agora, se ela ainda não ovulou, aí que fica difícil, Porque ainda não teve um amadurecimento do eixo, então aí a gente tem que congelar tecido ovariano. A gente faz uma cirurgia, retira um fragmento do ovário e congela. O que está muito na moda agora atualmente é o tal do aconselhamento genético, Aconselhamento genético que a pessoa faz. Aconselhamento genético e aconselhamento reprodutivo. A gente faz lá o aconselhamento reprodutivo na Elo. O aconselhamento genético é importante porque as pessoas hoje, elas se programam para ter um filho. Então, existe uma programação, vou ter um filho. Mas elas vão ter um filho. E, geralmente, a mulher, pela idade, se preocupa. Será que pela minha idade eu tenho um risco maior de ter um filho com alguma síndrome relacionada à genética, cromossomo? E é importante fazer o aconselhamento genético, sim, e eu indico para minhas pacientes, porque isso dá clareza do processo, uma clareza e uma tranquilidade, Nossa, muito... Gente, e autismo, inclusive autismo, nós entrevistamos pessoas ativas, eles falaram que o autismo está tendo uma tendência a 30% da população. Que nasceu uma coisa assim absurda, Que você falou que o autismo de grau 1, 2 e 3. Você falou que o 2 e 3 você consegue ver pelo jeito. Muita gente tem autismo que você nem sabe que tem, nem a pessoa sabe que tem. Então por isso que é um percentual muito grande, disso. Câncer, tem pessoas que são... Tem a Angelina Jolie, que ela pegou... Não precisou ter o câncer para ela tirar uma série de coisas. Então, tudo em cima de aconselhamento genético. Aconselhamento genético. Então, tem muitos exames hoje legal de triagem, Enfim, e aí você tem que ter um bom
Aconselhamento. Um bom geneticista para te dar o caminho, se você deve ou não fazer um exame, às vezes. Na clínica vocês têm? A gente não tem geneticista, mas a gente tem um geneticista parceiro nosso. Então, o importante hoje em dia não é você não precisa ter a pessoa, você ter onde arranjar essa pessoa, que é importante, né? Muito bom que a gente encaminha nossos casos e que, nossa, dá uma clareza. Eu estou muito feliz com essa entrevista, porque eu acho que esclareceu bastante coisa sobre endometriose. O tempo não passou, o tempo voou, vocês vão ter que voltar. Por quê? Acabou? Olha... Não esquece isso. Acredita? Não, já estou com saudade dela. Já. Vou tirar a gente precisa fazer um especial Dia das Mães. Eu acho que um pouquinho antes do Dia das Mães. Para falar sobre gravidez tardia, para falar sobre toda a parte de nutrologia com essa mãe que quer se preparar antes para engravidar. Vocês topam? Super. 100%. Ai, olha que legal. É a minha reposição. Fala da minha reposição aqui. Falar da reposição hormonal do Dr. Bach, que vai... A gente vai acompanhar a transformação do transformação, né? E aí transforma em quê? Conversar isso aqui. Eu vou virar Dr. Fungo. Dr. Fungo. Dr. Fungo. A gente tem uns minutinhos para considerações finais. Como é que encontra vocês? Vamos falar do Instagram Fernanda? de vocês. Bom, nós estamos na Elo, né? Isso. @Elo Clínica... Elo Medicina Reprodutiva. Tá aqui embaixo. Perdão. Tá aqui embaixo. Bom, o meu é doutora.Fernanda Criscolo. DRA.Fernanda e meu site, né? www.fernandacriscolo@hotmail.com. Sim. Esse é o e-mail. Perdão. É doutora Fernanda Criscolo, mas eu vou deixar certinho, .com.br. Eu faço confusão, desculpa. Eu também faço. Tudo. Mas tá tudo bem, gente. Eu faço que eu não fiz reposição ainda, então eu faço com os outros de tudo. Mas eu também mando e-mail pra ela. E sigam no Instagram, porque sempre tem uma notícia, dica, passo a passo. E doutora Carla, e aí? Quais são suas redes? Como é que te encontra? É DRA.Carla com C e A Conelli com I e 2 L's. Também, ela faz muitos vídeos. Inclusive, a doutora Carla é super famosa na imprensa, viu? Da entrevista. É Léo Dias, é quem? SB... Nossa, eu vou falar de tantas TVs metida, aqui. Né? Tá metida. A doutora Carla é chiquérrima, também as duas são maravilhosas. As duas também falam bem assim também. E o doutor Roberto nem aparece na imprensa, né? Quase nada. Quase todo dia. Imagina. Ai, gente, gratidão por ter vindo. Obrigada. Muito legal. Tô feliz. Também tô. Eu vou colocar todas as redes sociais, inclusive se inscreve aqui no nosso canal, né, doutor? Vocês prometeram que vão voltar, hein? Já tem pelo menos duas. Duas aqui. É virar gostoso, sócia. né? Passa muito rápido. Vamos fazer uma carteirinha para elas. Carteirinha. Carteirinha Bacast. Carteirinha. Olha, e segue a gente no @Bacast. Bacast, DR Bactéria Oficial e... @Andréa Felicônio e vamos nessa. Obrigado, gente. Até a próxima. Mais uma consulta para vocês assim. Mostra para todo mundo, chama aquela tua amiga, aquela tua querida que está com problema de endometriose, nem sabe que tem, problema de filho, tudo isso. Faz ela ver isso daqui, gente. Uma prestação de serviço e amor e amizade também está relacionado com informação. Tá? Vocês têm obrigação disso daqui, tá? Contamos com vocês. Tchau. Tchau.